Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem. Nós estamos começando o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, dia 16 de junho de 2024. Eu, Cacilda Medeiros, conto com a sua audiência, com a sua companhia até às 11 horas. E hoje nós vamos aprender sobre processos de beatificação e de canonização. O que é necessário para ser um beato? O que é necessário para chegar aos altares como santo? Quem vai conversar com a gente aqui no programa Aprendendo com a Igreja é o Frei Josiel Gomes, que é o postulador da causa de beatificação e de canonização do Padre João Maria Cavalcante de Brito, aqui de Natal. E o Frei Josiel mora em Recife, Pernambuco. Bom dia, Frei Josiel. Bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Primeira vez participando do nosso programa, bem-vindo. Obrigado, um bom dia a todos. É uma alegria imensa poder partilhar um pouco com todos aqueles que nos ouvem, nos veem, sobre processos de canonização, um assunto que tem sido tão falado ultimamente. Pois é. E para você que está acompanhando a gente, deixa eu apresentar um pouquinho aqui do Frei Josiel, né? Ele é frade capuchinho, como eu disse, mora em Recife, Pernambuco, é mestre em teologia pela Universidade Católica de Pernambuco, é especialista em processos de canonização pela Universidade Lateranense de Roma e ele está à frente de vários processos de beatificação e canonização aqui de alguns brasileiros, alguns conhecidos nossos, entre eles o Padre João Maria, conhecido popularmente como Santo de Natal, como Anjo da Caridade, né? Daqui a pouco o Frei Josiel vai falar mais para a gente sobre esses processos que ele está acompanhando. Mas antes, assim, para começar a conversa, Frei Josiel, eu gostaria que o senhor falasse o que é que um postulador faz. Então, o postulador é colocado justamente para acompanhar a causa, né, todo o processo. Existe um postulador para a fase chamada diocesana, né, onde toda a documentação ela é elaborada e quando essa documentação chega a Roma, então tem também um postulador, pode ser o mesmo, para a fase romana, para tudo aquilo que se desenvolve junto ao dicastério das causas dos santos no Vaticano. Mas o papel do postulador é justamente como o do advogado, de procurar todas as provas possíveis para, diante do Vaticano, demonstrar que aquela pessoa realmente viveu em santidade. Por isso, ele tem que vigiar para que todos os autos estejam de acordo com as exigências da Santa Sé. E assim todo o processo possa ser elaborado e possa chegar ao bom êxito da beatificação e da canonização. E aí, no último dia 28 de abril, aqui em Natal, lá na Igreja do Padre João Maria, foi instalado o Tribunal da Causa de Beatificação e de Canonização do Padre João Maria, servo de Deus, Padre João Maria Cavalcante de Brito. Eu queria que o senhor falasse sobre esse momento. O que é o tribunal? Qual a função do tribunal? Lembrar que esse trabalho em torno da causa do Padre João Maria já vem acontecendo há alguns anos, né? Nos últimos anos, pelos cuidados, né, e zelo do cônego José Mário, mas recentemente, tanto ele quanto o novo arcebispo me pediram essa ajuda para a gente concluir, né, a fase diocesana do processo. E então, naquele dia, estivemos em Natal para a instalação do tribunal, ou seja, aqueles que foram nomeados pelo arcebispo, a fim de escutar as testemunhas, pessoas que tenham um conhecimento mais aprofundado acerca da vida e das virtudes do Padre João Maria, e que vão poder, né, nos dar realmente um testemunho de como ele foi um homem de fé, de esperança, de caridade, um homem que praticou, enfim, em grau heróico as virtudes cristãs. É também tarefa do tribunal acompanhar a elaboração
do relatório da Comissão Histórica, né? Em Natal, temos uma boa comissão histórica formada por professores renomados que estão aí fazendo todo um levantamento acerca da vida e da obra do Padre João Maria, vindo de fontes para esse relatório que, por fim, deve ser entregue ao senhor arcebispo e anexado aos autos processuais. Nós dizemos que o Padre João Maria, ele é servo de Deus, né? Servo de Deus, Padre João Maria. Quando é que uma pessoa é considerado servo, serva de Deus? A partir do momento em que chega a autorização, né, do Vaticano, o chamado nulla osta, autorizando a arquidiocese ou a diocese a abrir um processo, então aquela pessoa é chamada servo ou serva de Deus. Claro, este movimento acontece assim: alguém morreu com fama de santidade, então em dado momento o bispo do lugar pode requerer à Santa Sé, dizendo: olha, aqui no território da minha diocese ou arquidiocese tem essa pessoa com essa fama de santidade, e nós pretendemos reconhecer o seu exemplo de vida para que seja declarado como beato ou santo para todos os cristãos católicos, e gostaríamos de proceder com a causa. Quando esse pedido chega à Santa Sé, através do Dicastério das Causas dos Santos, ali é feita uma pesquisa para ver se não existe algo de contrário. Não havendo nada de contrário, então eles enviam esse documento chamado nulla osta, e essa é, por assim dizer, a autorização para que o bispo possa proceder com a fase diocesana. Então, é o que aconteceu alguns anos atrás no caso do Padre João Maria, e a partir desse momento em que chegou esse documento do Vaticano, automaticamente ele passa a ser considerado servo de Deus. Ô Frei Josiel, dia 28 de abril foi instalado o tribunal. E aí, quais são os próximos passos? Então, agora nós estamos nessa fase de elaboração do relatório. Recentemente falei com o presidente da comissão e realmente estão fazendo um trabalho primoroso. O tribunal já está constituído, já fez contato com as primeiras testemunhas, porque elaboramos uma lista de possíveis testemunhas, pessoas que têm um conhecimento mais aprofundado sobre o Padre João Maria, e começaremos então as escutas dessas testemunhas. A previsão é que ainda no segundo semestre nós possamos concluir os trabalhos desse tribunal e levar toda a documentação a Roma. Isso é o que é chamado de fase diocesana? Essa é a chamada fase diocesana. Depois que essa documentação chegar a Roma, então começa a fase romana do processo. E aí, em que consiste essa fase romana? Então, quando essa documentação chegar a Roma, o Dicastério das Causas dos Santos vai verificar se toda a documentação, tudo aquilo que está sendo produzido na Arquidiocese de Natal, está de acordo com as normas vigentes, né, na Santa Sé acerca das causas dos santos. Se sim, então será emitido um decreto de validade jurídica, reconhecendo que todos os atos feitos na Arquidiocese estão de acordo realmente com as normas. A partir daí, o postulador na fase romana, a ser nomeado pelo arcebispo posteriormente, vai requerer do mesmo dicastério a nomeação de um relator. Esse relator vai acompanhar a elaboração de um documento chamado posício. Esse documento, essa posício é uma defesa, né, da vida e das virtudes do Padre João Maria, e será feita com base em tudo aquilo que disserem as testemunhas e em todo esse relatório e toda essa documentação que está sendo produzida. Quando esta posício, esse documento, estiver pronto, então, sendo aprovado pelo relator, será entregue às comissões. No caso do Padre João Maria, que é uma causa histórica, recordando que a Igreja coloca como causa histórica uma causa onde o servo de Deus tenha falecido há mais de 30 anos, que é o caso dele. Então,
passará obrigatoriamente também por uma análise de uma comissão histórica no Vaticano. Sendo aprovada por essa comissão histórica, passará por outras duas, comissões, uma comissão de teólogos e depois uma comissão de bispos e cardeais. Então, tendo o parecer positivo dessas 3 comissões, o caso será apresentado ao Papa, que vai declará-lo venerável. Depois de servo de Deus, o próximo passo será esse, declará-lo venerável, ou seja, o Papa vai reconhecer em nome de toda a Igreja que Padre João Maria viveu em grau heróico as virtudes cristãs. Quando chegar a esse ponto, ficará faltando somente um milagre para a beatificação. E pós-beatificação, será necessário um segundo milagre para que ele seja declarado santo. Então, esse é o caminho para chegar à beatificação e para chegar à canonização? É um caminho que a gente não pode precisar quanto tempo, porque tudo vai depender do andamento da agenda, dos próprios membros dessas comissões, e também o milagre, porque não depende de nós. O milagre depende de Deus, é a ação divina sob intercessão do santo. Alguns chegam rápido, como é o caso agora do menino santo, o Carlo Acutis. Num breve tempo entre a beatificação e a canonização já está sendo reconhecido o milagre, mas outros demoram um pouco mais, às vezes passam alguns anos. Tudo depende de Deus. Eu costumo dizer que Deus, ele age no momento oportuno. Então, é a gente esperar em Deus, claro, fazendo a nossa parte, rezando, pedindo as graças necessárias através da intercessão do santo, mas na hora oportuna, então chega até nós o milagre. Ok, Frei Josiel, a gente vai para um rápido intervalo e volta já, conversando mais sobre esse tema de beatificação e de canonização. São 2 minutinhos e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, dia 16 de junho de 2024. Hoje nós estamos conversando com o Frei Josiel Gomes, postulador da causa de beatificação e de canonização do Padre João Maria, servo de Deus, Padre João Maria, aqui de Natal, e também de outras brasileiros e brasileiras. A gente encerrou o primeiro bloco falando aí do próprio processo para chegar à beatificação e à canonização. E o Frei Josiel falava sobre milagres, a necessidade de milagres. E o Frei Josiel, eu estou na dúvida. Na época da canonização dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, o Papa Francisco dispensou os milagres. Por quê? Então, existe também essa situação em que, em alguns casos, o Papa pode, claro, sempre dispensar dos milagres, os mártires já tinham sido dispensados automaticamente, porque num processo de martírio, para a beatificação, é preciso comprovar o martírio, não há necessidade de um milagre. Mas para a canonização, mesmo de um mártir, porque muitas vezes as pessoas confundem, o mártir não precisa do milagre, não precisa para a beatificação, para a canonização, sim. Então, nesse caso, os mártires de Cunhaú e Uruaçu precisavam do milagre. Mas aí, o arcebispo, conversando com o Santo Padre, a Arquidiocese de Natal, mostrando que há tanto tempo, os mártires têm essa fama de santidade, que eles deram a sua vida por causa de Cristo, por causa do Evangelho, e devido a esse culto antigo já existente, então recorreram ao Santo Padre e foi dada a dispensa. Qual é a diferença entre ser reconhecido beato e ser reconhecido santo? Boa pergunta, porque as pessoas realmente não sabem disso, Quando alguém é reconhecido beato, então isso significa que aquela pessoa ela pode ter um culto público de veneração no local onde ela viveu, No caso, um dia quando Padre João Maria
for declarado beato, então toda a arquidiocese de Natal e, por assim dizer, também a nossa região aqui, principalmente o Regional Nordeste 2, da qual faz parte a arquidiocese, poderemos venerá-lo, né? Mas em outros lugares, não. Para que seja venerado um beato ali, é preciso que haja a autorização da igreja, né? Do Santo Padre. Então, assim, é um culto restrito ao lugar onde aquela pessoa viveu, ou pelo menos ao país, né? Então, vou citar mais um exemplo. Um dia que o Padre João Maria for beatificado, nós aqui da Igreja do Brasil podemos venerar, celebrar em nossas paróquias, em nossas comunidades, a memória do beato Padre João Maria. Mas na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, não. Eles não podem fazer isso, a não ser que tenha a licença expressa da Santa Sé. Agora, quando ele for declarado santo, aí sim, por quê? Porque o Papa declara santo para a Igreja Universal, para toda a Igreja. Então, o beato é um exemplo de santidade para o lugar onde ele viveu, e o santo é para toda a Igreja. Ele pode ser um exemplo de vida a ser seguido por todos os cristãos em todo o mundo. Isso é interessante, eu mesma não sabia. Já tivemos beatos, agora santos aqui, e eu vim descobrir isso com o Senhor naquele dia 28 de abril para a instalação do tribunal do Padre João Maria. Eu não sabia dessa informação. Frei Josiel, quanto tempo em média dura um processo desses, tanto para a beatificação quanto para a canonização? Tudo depende de cada candidato, não é? Mesmo com os processos que eu tenho trabalhado, alguns demoram mais, outros menos. Tudo depende do ritmo de cada coisa, de cada diocese ou arquidiocese. Às vezes tem alguns processos que têm determinadas situações, determinadas problemáticas, que antes de prosseguir é preciso que elas sejam resolvidas. Então, a gente não pode, assim, precisar um tempo, como citei, né? O do Carlo Acutis é um processo bem breve, um menino que morreu há poucos anos atrás já está aí sendo declarado santo. Mas outros passam, às vezes, até mesmo centenas de anos, como já aconteceu em alguns casos na igreja. A de Santa Dulce dos Pobres foi rápido também, né? Santa Dulce também foi muito rápido. Claro, ela seguiu todo o processo normal, mas foi muito rápido. E é uma coisa interessante porque essa é uma temática, entre aspas, nova aqui no Brasil, né? Porque antes nós conhecíamos os santos que vinham de fora, trazidos pela igreja mesmo, através dos missionários e essa coisa toda, mas essa questão de termos processos de canonização é bem recente. Os primeiros canonizados foram Santa Paulina, né, o Santo Frei Galvão. Agora, mais recentemente, que era um processo antigo que já vinha há tantos anos, e também recorreu-se ao Santo Padre para a dispensa do milagre, que foi o caso do São José de Anchieta, né, cujo dia nós celebramos ontem. Tivemos aí os mártires, né, de Cunhal e Uruaçu, a Beata Lindalva e outros mais pelo sul-sudeste. Aqui entre nós, né, no Nordeste, alguns veneráveis, servos de Deus. Mas é um assunto novo, né, diante da quantidade de tempo, vamos dizer assim, da igreja no Brasil. Nós temos mais de 500 anos de evangelização, e só recentemente é que a gente despertou para reconhecer esses exemplos de santidade. Na verdade, assim, muito foi despertado com a vinda do Papa João Paulo II ao Brasil, que num dos seus discursos, ele chega a dizer: o Brasil tem muitos santos, vocês precisam fazer o processo ou os processos para reconhecê-los. E aí foi quando começou justamente o movimento em torno ali de Paulina e Galvão. Você sabe, assim, tem memorizado quantos beatos e quantos santos nós temos brasileiros? Não, de memória não tenho, não é? Mas nós temos poucos, né, santos. Nós temos a Santa Paulina, o São Frei Galvão, os santos mártires de Cunhal e Uruaçu, temos a Santa Dulce,
Dulce, dos pobres, né? Beatos nós temos vários, como a Albertina, nós temos a Beata Lindalva, nós temos Chica, agora né? a Chica, nós temos, a menina lá do Crato, né? Então, Benigna. E entre nós aqui ainda temos os veneráveis, né? Aqui bem perto de nós o Frei Damião, bem perto de chegar a isso também Dom Vital, creio que será até o final do ano, será declarado venerável, né? E ficamos esperando, então, essa questão do milagre para a beatificação. Já que entramos nesse assunto, Frei Josiel, vamos aproveitar e já perguntar, além do Padre João Maria, quais são os outros processos que o senhor está acompanhando atualmente? Então, Padre João Maria é o mais recente, na verdade, né? De todos eles. Mas, assim, eu comecei com o Frei Damião, trabalho com o processo de canonização do Frei Damião desde 2011. Depois chegaram o processo de Dom Vital, o processo de Dom Expedito pela Diocese de Garanhuns, o processo da irmã Adélia. Dom Vital era de Recife, é isso? Dom Vital era capuchinho e foi bispo de Olinda. Dom Expedito foi bispo de Garanhuns, foi um bispo assassinado, né, por um padre, é uma história bem interessante, que muitas pessoas conhecem. Temos também, como ia dizendo, a irmã Adélia, das Damas Cristãs, que é aquela vidente lá de Simbres, pesqueira. Tenho também a Madre Vitória da Encarnação, pela Arquidiocese de Salvador. O Frei Caetano de Messina, que é também um personagem, vamos dizer assim, do século passado, porque morreu em 1878, também pela Diocese de Garanhuns. E agora nós estamos dando os primeiros passos, né? Já temos a aprovação dos bispos do regional. É uma notícia também muito boa aí para o Rio Grande do Norte, que mais um candidato, na verdade, uma candidata, né? A irmã Maria José, lá de Ceará-Mirim, as Irmãs Franciscanas do Bom Conselho, juntamente conosco e com o Dom João, estamos dando os primeiros passos para a abertura do processo de canonização dela. Ela que tem uma grande fama de santidade ali em Ceará-Mirim, região. Acho que são em torno de 7 processos que o senhor está acompanhando, né? Isso. E fora isso, assim, eu dou uma assessoria também a outras causas em alguns lugares, de alguns capuchinhos que às vezes os freis me ligam. E aí, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E a gente vai orientando. Como é que o senhor dá conta de tantos processos? Também esquecer, não posso deixar de falar, claro, o processo de Dom Helder Câmara. Ah, sim, né? Dom Helder tão conhecido, né? Brasil e além do Brasil afora. E é um processo de todos estes, para mim, é o mais desafiante no sentido de conteúdo, porque, só para você ter uma ideia, de escritos pessoais dele, né, ele viveu muitos anos, né, e por muitos anos bispo, arcebispo, então ele tem uma produção literária grande. Dos seus escritos pessoais são mais de 60 mil páginas. Então você imagina. É praticamente impossível ler isso tudo e a gente tem que ir fazendo um pouco de seleção, mas é um processo bem desafiador. Frei Josiel, a gente vai para mais um rápido intervalo e volta já, porque eu quero conversar mais com o senhor também um pouco sobre Dom Helder, sobre o Frei Damião. Frei Damião, que é tão conhecido aqui para nós, especialmente para quem mora no interior, para a região de Ceará-Mirim, por exemplo, que ele fez tantas missões por aqui. Então, a gente vai para um rápido intervalo e volta já com o último bloco e conversando mais sobre esses outros processos. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, agora já no último bloco, neste domingo, dia 16 de junho, hoje conversando com o Frei Josiel Gomes. Frei Josiel mora em Recife, Pernambuco. É o postulador da causa do servo de Deus, Padre João Maria Cavalcante de Brito, de outros processos, postulador de outros processos de brasileiros. E encerramos o segundo bloco já entrando no assunto de Dom Helder Câmara.
Frei Josiel, voltando a falar sobre Dom Helder, como é que está o processo dele? Você estava falando de uns desafios, né? De fazer esse processo, de conduzir esse processo. Como é que está o processo no momento? Então, Dom Helder já está na fase romana, né? Então, no momento, nós estamos elaborando a Posício, que é aquele documento que eu falei no primeiro bloco. É realmente muito desafiante devido a tanta documentação, tantas coisas. Então, será uma Posício com muitas páginas, né? Mas a gente pretende realmente apresentar uma biografia e uma defesa das virtudes com consistência, para que esse homem, que já é tão conhecido, possa realmente, diante das comissões vaticanas, deixar transparecer as virtudes por ele praticadas, né? Mas estamos nesta fase aí, e sendo aprovada essa Posício que estamos elaborando, então ela seguirá pelo processo normal com as comissões vaticanas. Faz quanto tempo que Dom Helder faleceu? Dom Helder, ele faleceu em 99. Bem recente. Para quem não sabe, para todos mais jovens, os que não conhecem ou que só escutam falar sobre Dom Helder, na opinião do senhor que está pesquisando tanto a vida dele, quais os seus principais legados, no plural mesmo, os principais legados de Dom Helder aqui no Brasil para a nossa igreja? O seu amor aos pobres, né, aos mais carentes, a defesa da paz, da justiça, porque aquele tempo em que Dom Helder viveu foi um tempo muito difícil, né, principalmente aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife, da ditadura militar, muito perseguido até hoje, né? O nome, se a gente pesquisa na internet, muitas pessoas que o criticam, né? Mas eu sempre o comparo ao próprio Cristo. Cristo também foi criticado no seu tempo. Hoje a gente tem aí um mundo tradicionalista, mesmo dentro do mundo religioso, em que a gente pensa que é só isso ou só aquilo, e a gente vai esquecendo do nosso semelhante, a gente vai esquecendo que a gente tem que fazer o papel do bom samaritano diante da humanidade sofrida. Mas era um homem que me marca muito e será com certeza um grande testemunho, já o é, mas será conhecido mais ainda por sua intimidade com Deus, né? Dom Helder era o homem das vigílias da madrugada, então ele acordava geralmente em torno das 3, 4 da manhã, isso diariamente, comprovado por testemunhas, para fazer as suas orações ali até às 6 horas, depois seguia café e seguia o resto do dia. Então era um homem que regia toda a sua vida, toda a sua trajetória, todas as suas atividades a partir do encontro diário com Deus, né? E é daí que vem toda essa sensibilidade com os pobres, com os mais sofridos. Dom Helder realmente viveu uma igreja em saída, como nos pede o Papa Francisco, uma igreja samaritana, no sentido de ir ao encontro dos mais sofridos, dos feridos, para tentar levar-lhe o alívio que vem através da palavra de Deus, dos sacramentos, do aconchego, da proximidade. E o Frei Damião de Bozano, quem foi? Frei Damião, agora é emocionante falar sobre ele, né? Porque foi esse grande missionário que veio para o Brasil em 1935 e durante 66 anos dedicou-se à evangelização em todo o Nordeste. E realmente ele passou por Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, Sergipe, sempre, não é, evangelizando, atendendo as pessoas em confissões. Ele tinha realmente esse dom da escuta. Eu costumo dizer que Frei Damião não somente escutava os pecados, mas muito a partilha das dores e das alegrias do nosso povo. E com o Rio Grande do Norte, ele tem uma história muito bonita, né? Em Ceará-Mirim é uma das cidades que dá para se ver muito bem isso, mas uma coisa que muita gente não sabe, né, devido ao passar do tempo, é que depois aqui do Recife,
Natal foi a segunda casa de Frei Damião. Quando os frades capuchinhos, a pedido de Dom Marculino, assumiram ali a Igreja do Galo e reconstruíram, porque ali era um outro espaço, e construíram ali o convento Santo Antônio, Frei Damião fez parte da primeira comunidade. Ali foi inaugurado pelos frades capuchinhos, a presença dos capuchinhos, em 1938. E Frei Damião morou em Natal, ali na Igreja do Galo, de 1938 a 1948. Então, durante 10 anos, Frei Damião residiu em Natal. Nós temos o registro de todos esses anos, porque temos o livro de tombo da comunidade, onde os freis anotavam, por exemplo. É uma riqueza para nós imensa, porque o frei, que era o superior da casa, anotou todas as vezes que Frei Damião saiu e retornou, para onde ele foi, o que ele fez naquelas missões. É uma coisa maravilhosa. E temos fotografias dele na inauguração do convento de Natal. Então, realmente, uma história muito bonita com os potiguares. Pois é, isso para mim é surpresa. Eu também não sabia disso. Muito interessante. Quando eu era criança e morava lá em Jardim do Seridó, na região do Seridó, perto de Caicó, eu lembro, acho que por 2 vezes, ele fazendo missões lá em Jardim do Seridó. Bem cedinho, ali, as pregações dele, lembro demais. E como é que está o processo dele, do Frei Damião? Então, Frei Damião está naquele ponto do milagre. Nós estamos aguardando justamente um milagre. Muitas pessoas dizem, mas Frei, não tem tantos milagres. É porque às vezes as pessoas confundem graça alcançada com milagre, né? A graça alcançada era você estava precisando de alguma coisa, seja na área de saúde ou outra, e você recorreu ao santo e alcançou, né? Chegou até você aquilo que você estava necessitando, mas pode haver uma explicação a partir da ciência ou da medicina. Isso foi uma graça, mas tem uma explicação. Agora, o milagre não. Tem que ser algo que a medicina ou a ciência não explique. Tem que ocorrer num breve tempo. Não adianta você dizer, eu pedi agora, no final do ano eu alcancei. Não, tem que ter um breve tempo. E tem que ser algo, no caso de saúde, por exemplo, que não volte mais. Tem que ser uma cura perene, né? Um exemplo disso é o caso ocorrido com a Santa Dulce, aquele homem que há 10 anos era vítima, por ser vítima do diabetes, né, contraiu a cegueira, e os médicos todos diziam que era impossível ele voltar a enxergar. E ele foi então dormir com dores nos olhos, ele nem pediu para voltar a enxergar, ele pediu alívio, mas quando ele acorda enxergando. E diz também que o milagre não para somente aí, dele ter voltado a enxergar. É que se um oftalmologista examinar o olho dele hoje, as córneas continuam mortas, mas ele enxerga. Então isso é um milagre. Então é algo assim inexplicável que nós precisamos para Frei Damião. Temos um ou outro caso em estudos, mas aguardamos. Que bom que estamos sendo ouvidos e vistos aí em Natal, porque se alguém alcançou algum milagre com Frei Damião, é importante nos procurar. Estou dizendo isso por quê? Vou dizer em breve tempo para a gente concluir, não é? Há algum tempo atrás, eu recebi um telefonema de uma pessoa aí de Natal. Era um dia que estava correndo muito aqui. E a pessoa falou comigo ao telefone dizendo que a filha tinha um problema sério lá na mão, que a mão teria que ser amputada, inclusive era uma jovem, noiva, e estava muito sofrida por causa disso. E ela recorreu a Frei Damião, e na semana seguinte, que seria a cirurgia de amputação, os sinais vitais voltaram e não precisou fazer. Isso seria um milagre. Mas assim, eu fiquei emocionado com ela contando, era a correria do dia, e eu não consegui pegar o número dessa pessoa. Então, se alguém que conhece esse fato que estou contando, conhece essa história, entre em contato conosco, né? O pessoal aí da rádio com certeza tem nosso contato, porque é um caso assim que a gente está precisando. Quem sabe agora sendo escutado ou visto pela rádio, chega até nós. E o milagre de Frei Damião veio do Rio Grande do Norte. Pois é, você que está ouvindo a gente, se você é autora desse milagre, se aconteceu com você, se você conhece, você pode entrar em contato com a gente.
eu tenho o contato do Frei Josiel e posso fazer a ponte com você. Seria uma alegria muito grande, eu tenho certeza disso. Com certeza, porque tem tantas histórias tão bonitas aí. Estando em Ceará-Mirim recentemente, eu escutei muitas histórias bonitas sobre Frei Damião. E por falar em Ceará-Mirim, aí vamos falar rapidamente sobre a Irmã Maria José, que muita gente também não sabe quem é a Irmã Maria José, porque o pessoal de Ceará-Mirim sabe, mas quem está aqui em Natal ou em outras regiões talvez não conheça a história dela. Assim, em resumo, o senhor poderia falar um pouco sobre ela? Você que está iniciando o processo, quer dizer, nos primeiros passos para iniciar o processo, né? Então, quem vai ali a Ceará-Mirim, ali do lado da praça, descendo em frente à matriz, do lado esquerdo, tem o colégio das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho. E a Irmã Maria José morou lá por muitos anos. E era uma mulher muito simples, mas muito generosa, muito dedicada aos trabalhos pastorais, de ajuda à paróquia, muito, muito delicada, muito sensível diante da realidade de pobreza que havia ali na cidade. Então, uma pessoa de muita caridade para com os pobres, e morreu na década de 70 com fama de santidade. Claro, ela não virou, vamos dizer assim, uma estrela das redes sociais, porque não existia naquele tempo. Se fosse hoje, seria muito conhecida, como é o Carlo Acutis e todos os outros. Então, isso ficou restrito ali a Ceará-Mirim e um pouco ali na circunvizinhança, né? Mas é um testemunho de santidade que permanece, porque a gente vai lá na igreja, onde estão os restos mortais dela, na igreja matriz. Então, você vê os sinais de ex-votos de pessoas que chegam lá, que dizem que alcançaram graças, e essa santa é uma santa milagrosa. Então, ouvindo essas pessoas, então, eu, juntamente com a Madre Superiora, a irmã Lucineide, procuramos o novo arcebispo, não é? O Dom João, que se colocou aberto para prosseguir com o processo. E lá eu vi uma coisa interessante: o nosso tão amado e inesquecível cardeal Eugênio Sales, né, potiguar, disse que muitas vezes, vindo a Natal, ele ia lá para rezar diante do túmulo da Irmã Maria José. Então, para ele, ela era uma mulher santa. Então, ouvindo esses testemunhos que vêm do povo, então a gente é incentivado por essa devoção popular, pretende abrir sim o processo dela. O Frei Josiel, já se conduzindo para o final do programa, queria que o senhor falasse como é que o senhor vê a devoção do povo brasileiro. Isso tem contribuído para que tenhamos já alguns santos nossos do Brasil, inclusive os nossos santos mártires de Cunhaú e Uruaçu? Sim, a devoção do povo sempre foi muito bela, e em muitas situações foi o que sustentou a fé, né, da nossa gente. Claro, em uma ou outra coisa, às vezes precisa ser podado, precisa de uma orientação da igreja em determinados casos, mas, em geral, é uma riqueza muito grande, porque os santos, eles são referenciais para a nossa vida de fé. E nós vivemos num tempo carente de referenciais, onde tantas se colocam como influenciadores. Nós vivemos no tempo dos influenciadores digitais. Então, quem são aqueles que nos influenciam a viver, a perseverar na fé? São os santos. Eles foram homens e mulheres como nós, com seus limites, suas dificuldades, mas se abriram à graça de Deus, né? Esse é o percurso, essa é a via, o itinerário de um processo de santificação. Alguém que reconhece os seus limites, mas deixa o Espírito de Deus trabalhar. Então, se entrega à graça de Deus, que faz nele uma obra de perfeição. Isso aconteceu com o Frei Damião, com Dom Helder, com a Irmã Maria José, com o Padre João Maria, e é modelo para cada um de nós. A gente olha para eles e diz assim: eles foram homens como nós e chegaram lá, então eu também posso chegar. Então, os santos, usando uma linguagem atual, são os nossos grandes influenciadores na vida e na prática da fé. Ok, Frei Josiel, a gente já chegou ao final do programa, né, do programa Aprendendo com a Igreja, na manhã deste domingo, dia 16, e aí eu queria só que o senhor, se possível, que o senhor falasse também
assim, como é que as pessoas podem ajudar no processo do Padre João Maria, né? Que é o que estamos vivendo atualmente. Assim, em relação a relatos de graças alcançadas, é necessário enviar para a comissão? Como é que faz? Isso é muito importante, né? Porque é uma causa histórica e também esses relatos para mostrar que a fama de santidade continua, é perene. A gente vê isso ali naquele monumento que tem atrás da antiga catedral, a gente vê lá no túmulo, né, na capela onde ele está sepultado. Então, é importante que chegue até nós todos esses relatos. Então, se alguém alcançou alguma graça com o Padre João Maria, tem alguma história a contar sobre eles, também o processo tem seus custos, aí eu quero dar uma contribuição para isso, procurar, né, na arquidiocese, ali na catedral, né, na parte inferior, no subsolo, tem então a postulação, né? O padre Valquimar, o cônego José Mário. Então, chegando lá, é só dizer, eu tenho isso aqui, e é para ser entregue ao postulador, a postulação da causa do Padre João Maria, com certeza vão fazer chegar até nós. E temos um e-mail da postulação, que é o causadepadrejoaomaria@gmail.com. Causa de Padre João Maria, padre por extenso, né? Causa do Padre João Maria, @gmail.com. Então, esse e-mail facilita, porque se chega o seu relato, eu avalio, oriento e peço para que realmente seja impresso e venha datado e assinado. Bem como também tem a conta bancária, se as pessoas quiserem contribuir financeiramente falando, então você pode ajudar de diversas formas. E, acima de tudo, rezando, né? Porque toda causa tem os seus desafios, mas com a graça de Deus e a nossa união fraterna de orações, a gente tem o êxito. Porque uma causa, concluindo, é sempre para a maior glória de Deus e o bem da igreja, o bem do seu povo amado. Frei Josiel, muito obrigada por ter participado conosco aqui no programa Aprendendo com a Igreja, dando essa aula sobre os caminhos que são trilhados para chegar à beatificação e à canonização. Muito obrigada mesmo. Eu é que agradeço e que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Conversamos hoje no programa Aprendendo com a Igreja com o Frei Josiel Gomes, postulador da causa de beatificação e de canonização do Padre João Maria e de outras causas de santos, de beatos e santos, de alguns brasileiros. Então, muito obrigada a você pela audiência. No domingo que vem, a gente se encontra aqui com mais um programa Aprendendo com a Igreja. Então, bom domingo, boa semana e continue na sintonia do bem, porque vem aí a Santa Missa direto da Catedral Metropolitana. Bom dia!